Pois bem, deixe-me mostrar agora uma dúvida que também me foi passada no decorrer da semana a respeito de concordância. Uma pessoa me fez uma pergunta, né? Ela sabia a resposta, fez a pergunta, sabia a resposta, mas ela fez a pergunta porque achou muito parecida com uma outra situação. Disse assim, por que nessa situação eu não posso flexionar o verbo, na outra situação eu posso? Veja só, era a respeito de sujeito coletivo. Ela me disse assim, por que aqui eu não posso flexionar o verbo, sujeito coletivo, e nesse outro caso também é sujeito coletivo e eu posso flexionar o verbo? É assim, veja só. O que ocorre é o seguinte, a questão era mais ou menos assim. Vamos supor, o povo é coletivo. Se diz assim, o povo protestou em frente ao Congresso. O povo protestou em frente ao Congresso. Veja que neste caso, povo é coletivo, coletivo requer o verbo na terceira pessoa do singular. Inadmissível dizer o povo protestaram. Povo é coletivo. Apesar de povo referir-se a uma grande quantidade de pessoas, é um coletivo. Por ser coletivo, requer o verbo no singular. Inadmissível seria dizer o povo protestaram. Da mesma forma, você diz o pessoal saiu, ainda não voltou. Não se admite dizer o pessoal saíram, ainda não voltaram, né? A gente também é coletivo, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente luta. Não se admite dizer a gente estudamos, a gente trabalhamos, a gente lutamos. Sempre que houver coletivo, verbo na terceira pessoa do singular. Pois bem, o povo protestou, a gente trabalha, a gente estuda, o pessoal saiu, ainda não voltou, não se admite dizer o pessoal saíram, ainda não voltaram. Sempre que houver coletivo, verbo no singular. Isso é válido para pessoal, gente, povo, multidão, coletivo, verbo no singular. Existe um caso, porém, em que o verbo pode flexionar-se. Na verdade, algumas situações particulares. Por exemplo, uma delas é quando você flexiona o verbo se estiver distante do sujeito. Aí é cabível a flexão, sobretudo se for mais de um verbo. Por exemplo, se diz assim, o povo protestou, não se admite dizer protestaram, protestou em frente ao Congresso. Aí vamos supor que você queira continuar. E depois seguiu para o Palácio da Alvorada, por exemplo. Veja, legítima concordância, né? O povo protestou em frente ao Congresso e depois seguiu para o Palácio da Alvorada. Mas esta segunda forma verbal já pode flexionar-se, se você quiser. Então também se admite dizer depois seguiram para o Palácio da Alvorada. Mas espere, eu posso dizer seguiram se o sujeito é o povo? Pode, porque está distante do verbo. O verbo está distante do sujeito. O sujeito é o povo. Inadmissível dizer o povo protestaram. Inadmissível. Mas o segundo verbo já pode ir ao plural. Porque a partir do momento em que a frase está em andamento, você chega à segunda forma verbal e já não se lembra mais de quem é o sujeito. Então, nesse caso, você pode fazer uma concordância que não é lógica, é o chamado de concordância ideológica. Uma concordância com a ideia, com algo subentendido. Algo que simboliza uma grande quantidade de pessoas. Então, nesse caso, admite-se flexionar. Não é de rigor, mas você pode flexionar o verbo. Então, você pode manter a concordância singular, né, que é a mais lógica, que é a lógica, né? O povo protestou em frente ao Congresso e depois seguiu para o Palácio da Alvorada, mas você também pode dizer assim, o povo protestou em frente ao Congresso e depois seguiram para o Palácio da Alvorada. Protestaram nunca. Compreenderam isso? É um outro exemplo para vocês que observaram esse tipo de concordância. Existe uma canção de Guilherme Arantes que diz assim, a moçada está no cio, são donos da madrugada. Você vai dizer, peraí, a moçada são donos? Se você disser a moçada são donos, está errado.
mas a segunda forma verbal já pode estar flexionada. E nesse caso, houve mudança na concordância verbal e nominal. A moçada está no cio, são donos da madrugada. A lógica seria dizer, a moçada está no cio, é dona da madrugada. Mas o autor opta pela concordância plural e no masculino. São donos da madrugada. Fazendo uma concordância com eles. Eles são donos da madrugada. Sem colocar a palavra eles, que é admissível. Mas porque é a segunda forma verbal. A primeira de jeito nenhum. Compreenderam isso? Isso se chama concordância ideológica. Ou silepse, é a mesma coisa. Silepse ou concordância ideológica. Veja, não é lógica, é ideológica. Então, silepse ou concordância ideológica. Concordância ideológica ou silepse ideológica. Chamada de concordância ideológica ou concordância siléptica. Silepse de número, de gênero, de pessoa. Nesse caso de Guilherme Arantes, houve silepse de número e silepse de pessoa, né? Não, perdão, de gênero, né? De gênero e de número, de pessoa não. A moçada está no cio, são donos da madrugada. Moçada é feminino singular. Donos é masculino plural. Então houve mudança no gênero, de feminino para masculino, houve mudança no número, de singular para plural. Certíssima essa concordância, uma concordância ideológica. Falar em ideológica, ainda que não tenha nada a ver com ideologia, né, nesse sentido, mas só para ilustrar aqui, por favor, eu não gosto, em hipótese alguma, de fazer referência a elementos políticos, né, para não ficar a ideia de que eu esteja defendendo determinado matiz ideológico. Eu não tenho nada disso. Aliás, em verdade, eu sou apolítico, eu não sou antipolítico, eu sou apolítico. Por isso que eu não gosto nem de fazer nenhum comentário desse tipo, né, para não levar as pessoas a entender coisas indevidamente, né. É claro, como brasileiro, como cidadão, eu tenho a minha forma de pensar, né. Mas os meus exemplos são todos inocentes, não tem nada a ver com ideologia nenhuma, não prego, não faço apologia a nada, não tenho matiz ideológico para defender. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês se lembram da primeira vez que Lula se candidatou a presidente da República, em 1989. Havia um jingle nessas canções que acompanham a candidatura, que ficou muito famoso nesse jingle, que dizia assim: Lula lá, é a gente juntos para fazer brilhar nossa estrela. Olha que interessante, essa canção, esse jingle, se não me engano, é de Acioli Neto, né? Eu tenho o nome dessa pessoa anotado porque é um exemplo que eu sempre usei desde aquela época. É a gente juntos para fazer brilhar nossa estrela. Olha que interessante em termos de concordância, brilhar nossa estrela. Neste caso aqui, houve uma concordância que não é lógica, é ideológica. Ideológica porque é uma ideia, silepse. Mas ela é simultaneamente ideológica, de gênero, de número e de pessoa. Eu não conheço nenhum outro exemplo, a não ser que eu invente uma frase aqui, né? Eu não conheço nenhum outro exemplo de uma canção, ou de, porventura, um poema, que tenha esses três tipos de concordância simultaneamente. Porque é comum haver silepse de número, é comum haver silepse de gênero, é comum haver silepse de pessoa. Esse exemplo a que me referi aí de Guilherme Arantes, né, na canção de Guilherme Arantes, é silepse simultaneamente de número e de gênero, mas não houve de pessoa. Neste caso aqui vocês vão ver. Veja só, quando ele diz gente, observe que a expressão gente, né, é um coletivo, é feminino. Gente é feminino, resta dúvida, né? A gente, né? Feminino. É singular. Por que é singular? Porque gente, não é gentes. Se fosse plural, seria gentes. É possível usar a palavra gentes no plural? É. Existe até uma frase que eu acho fantástica, né? Uma frase de Machado de Assis. Ele diz assim: citando o dito da rainha de Navarra, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe: gentes, quem matou seus cachorrinhos? Ó, gentes no plural. Não é muito comum, mas está certo.
Nesse caso, né? Gentes como vocativo. Então, neste caso, gente, singular, feminino. Não resta dúvida, né? É singular feminino e é terceira pessoa. Por que é terceira pessoa? Ela, a gente, né? Terceira pessoa. Então, é simultaneamente feminino, singular, terceira pessoa. Quando foi dito gente juntos para fazer brilhar nossa estrela, observe que juntos é masculino. Né? Se fosse feminino, seria juntas. Então é masculino. É plural. É plural, porque se fosse singular, seria junto ou juntar. E é primeira pessoa. Por que é primeira pessoa? Olha na sequência. Juntos para fazer brilhar nossa estrela. Nossa, primeira pessoa. Então, houve lógica na concordância? Não. Mas está errado? Não. Houve concordância ideológica. Simultaneamente, de gênero, mudou de feminino para masculino, de número, mudou de singular para plural, e de pessoa, mudou de terceira para primeira pessoa. Como seria a lógica? Haveria duas possibilidades. Poderia se uniformizar tudo no feminino, singular, terceira pessoa, ou tudo no masculino, plural, primeira pessoa. Aí seria concordância lógica. Por exemplo, uniformizando tudo no feminino, feminino, singular, terceira pessoa. Seria, a gente juntar para fazer brilhar sua estrela. A gente junta para fazer brilhar sua estrela. Aí seria uniforme em feminino, singular, terceira pessoa. Seria concordância lógica. A outra maneira de fazer concordância lógica seria tudo no masculino, plural, primeira pessoa. Seria, somos nós juntos para fazer brilhar nossa estrela. Somos nós juntos para fazer brilhar nossa estrela. Aí seria masculino, plural, primeira pessoa. Então não houve concordância lógica, nem de gênero, nem de número, nem de pessoa. Houve concordância ideológica, simultaneamente. Silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Eu nunca vi nenhum outro exemplo, repito, né, em que essas três concordâncias ideológicas ocorram concomitantemente, simultaneamente. Interessante isso, né? É uma frase muito bem construída desse ponto de vista ideológico. Um belo exemplo de concordância ideológica. Simultaneamente de gênero, de número e de pessoa. Assim, me lembrei. É uma frase que é uma publicidade da Coca-Cola durante uma dessas edições da Copa do Mundo. Não me lembro exatamente que Copa do Mundo, né? Cada vez que há esse evento, né, Copa do Mundo, então Olimpíadas, né? Essas grandes empresas, essas multinacionais, essas de cerveja, principalmente, cerveja, refrigerante, fazem umas publicidades muito interessantes, né? Publicidades muito bem feitas, né? Não sei se vocês já perceberam, as publicidades mais bem feitas são essas publicidades de essas grandes empresas, né, de refrigerante, de cerveja, né? Eles têm dinheiro, né? Poder criativo, contratam as melhores agências aí. A frase era assim: todos amamos futebol. Era mais ou menos isso, né? Não me lembro exatamente qual era a frase. Foi uma campanha publicitária da Coca-Cola. Todos amamos futebol. Normal, você dizer todos amamos futebol, mas não é lógica essa concordância. Qual seria a lógica? Todos é uma palavra que está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Amamos. Eu amo, tu ama, ele ama. Nós amamos. Nós amamos. Né? Primeira pessoa do plural. Então a lógica não é dizer todos amamos. A lógica seria dizer todos amam o futebol. Todos amam o futebol. Mas veja que neste caso, a campanha publicitária faz a inclusão, né, de quem está falando. Todos amamos. Então a lógica é você dizer todos amam, porque amam também é terceira pessoa do plural. Aí está uniforme, é uma concordância lógica, certíssima. A lógica é sempre certa, né? Todos amam futebol. Quando se diz todos amamos, observe que todos é terceira pessoa do plural e amamos é primeira pessoa do plural. Houve concordância lógica? Não. Ideológica. Ideológica com quem? Qual a ideia que está aqui? De que nós, de que se trata de nós. E se ele dissesse, todos nós amamos, aí já não seria mais ideológica, seria lógica. Isso aí é correto, claro.
mas não seria mais ideológica, seria lógica. Todos nós amamos futebol, é lógico. Todos amamos futebol, ideológica, concordo com a ideia, com algo subentendido de nós. Então todos amam futebol, é lógica também. Perceberam isso? Então o certo é dizer todos amamos, a lógica é dizer todos amam, é a lógica. Mas está certo também dizer todos amamos, só que não é lógica, é ideológica. Vocês estão lembrados daquela campanha publicitária da Embratel, né? Da Embratel, assim que houve aquela faz um 21. Faz um 21 está certo, mas o problema aí não era o faz um 21. Deixa eu me lembrar como é que era a frase originalmente. Lembrei a frase, é assim, quer um desconto, faz um 21. Quer um desconto, faz um 21. Então, o erro está aqui. Se dissesse simplesmente faz um 21, está certo, estaria certo. Mas originalmente a frase é assim, quer um desconto, faz um 21. Por que está errado, professor? Porque quando se diz quer, o sujeito é você. Você quer um desconto? Se o sujeito é você, tem de haver uniformidade aqui de tratamento. Então não pode ser faz, porque faz é uma forma imperativa. E quando a forma é imperativa e o tratamento é você, tem que ser, no caso do verbo fazer, faça. Então tem que ser assim. Quer um desconto? Faça um 21. Agora, se fosse tu seria queres um desconto? Porque aí seria tu. Tu queres um desconto? Aí sim, faz um 21. Tu queres um desconto? Faz um 21. Você quer um desconto? Faça um 21. Então, se é quer, tem que ser faça. Se é queres, é sinal de que o tratamento é tu, o sujeito é tu. Então, tem que ser faz um 21. Está certo dizer faz? Sim. Pode ser faz ou faze. Aqui cabem duas formas verbais. Você pode usar o imperativo faz ou faze. Tu queres um desconto? Faz um 21. Ou faze um 21. Você quer um desconto? Faça um 21. Então o erro está exatamente nessa falta de uniformidade de tratamento. Está certo? Se você dissesse simplesmente faz um 21 para mim, estaria certo. Né? Faz um 4 aí, está certo. Faça um 4 ou faze um 4. Faz um 4. Agora, você é meu amigo, faz um 4 aí, está errado. Você é meu amigo, faça. Tu és meu amigo, faze ou faz. Compreenderam? Pois bem, então certo é dizer faz um 21 ou faze, então faz. Certo? Desde que o tratamento seja tu. Agora, faça se o tratamento for você. As formas verbais, faz e fazer, traz e trazer, diz ou dizer, são formas variantes, né? Eu digo assim, fazer um favor para mim, trazer tua mãe aqui e dizer a ela que eu a amo. Ou então, faz um favor a mim, traz tua mãe aqui e diz a ela que eu a amo. Tanto faz, né? Diz ou dize, faz ou faze, traz ou traz. Estamos encerrando a nossa live hoje, agradecendo a vocês pela participação, pela honrosa participação de vocês aqui na nossa live. Aproveitem, inscrevam-se aí no nosso canal do YouTube, né? Deem aí o seu joinha, o seu like. Muito obrigado a todos.